Olá! Desde o período da escola, aprendemos sobre grandes homens como Mahatma Gandhi ou Martin Luther King, que foram divulgadores da paz pelo mundo. Mas muitas vezes desconhecemos que cada um de nós pode também contribuir para a construção de uma cultura de paz, seja desenvolvendo projetos em comunidades carentes, atividade que exige uma dedicação maior, ou seja nas pequenas atitudes do cotidiano, como, por exemplo, medir as palavras durante uma conversa ou saber lidar pacificamente com os conflitos que surgem. Quais são as atitudes que ajudam a construir uma sociedade menos violenta? Como a paz interior de cada um pode melhorar as relações pessoais e sociais? Com a palavra, Luciano Planca, assessor da Ação Social do Paraná, desenvolve projetos sociais no bairro Cajuru, em Curitiba. Vitor Caruso, economista, professor de yoga e autor de livros publicados no assunto. E Adriana Cristina de Araújo, psicóloga, coordenadora técnica do projeto Não Violência Brasil. O que podemos fazer para diminuir a violência? Participe do programa. Ligue para o 0800 643 7555 ou escreva para o e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Você pode assistir o programa ao vivo pela internet. O endereço é www.rtve.pr.gov.br e eu estou aguardando o seu comentário, viu? E para começar o nosso programa, já que a gente está falando nessa cultura de paz, vamos começar definindo o que é paz. Que seria, por exemplo, para você, primeiras damas, né? Bom, nós do Projeto Não Violência costumamos dizer que paz é algo que deve ser praticado no dia a dia, né? E existe uma confusão entre pacífico e passivo. Então, se a gente não briga, não xinga, não bate, a gente acha que está sendo pacífico. E, na verdade, a gente só não está fazendo várias atitudes violentas. Para ser pacífico, você precisa se esforçar, você precisa saber controlar a sua raiva, precisa saber conhecer os seus sentimentos e agir de uma forma realmente pacífica, ativa diante de situações de conflito. Luciano, para você. Bom, eu entendo que a paz ela é um estado de consciência, né? O indivíduo ele busca esse estado através dos seus atos, constantemente buscando uma harmonia no seu entorno e construindo aí uma caminhada onde que ele busque também as suas realizações, né? Dentro dessa questão de paz. Professor Vitor. Uma vez perguntaram para um mestre do Oriente o que era mais importante para se ter paz, né? Se era ter dinheiro, se era ter amigos, se era ter saúde ou se era ter paz interior, paz na mente. E aí ele foi avaliando isso com seus alunos e ele disse: se você não tem paz interior, o teu dinheiro rapidamente vai se perder. Se você não tem paz interior, a sua saúde rapidamente também vai se complicar, né? Porque você vai gerar problemas de saúde. Se você tem muitos amigos, mas se você não tem paz interior, você fatalmente vai perder seus amigos. Então aqui fica um pouco da resposta, né, do que significa essa paz, né? Aonde ela está sitiada, né? Muita gente comenta e fala paz a partir do que não é paz. Guerra, conflito, tudo isso é paz. A gente pode dizer que é o contrário de paz. Conflito e guerra é a mesma coisa ou são coisas diferentes, Adriana? São vários conceitos que precisam ser separados, né? O Projeto Não Violência trabalha com um conceito que eu acho que é bem importante a gente citar, que é o conceito do Gandhi, né? O ahimsa, não violência, então não dano, né? Então, para a gente buscar essa não violência, a gente precisa partir da ideia de que a gente precisa agir. E é um esforço interior que começa por cada um de nós diante de uma situação de conflito, por exemplo, e aí a gente precisa pensar o que são conflitos. Conflitos são divergências, são situações que fazem parte do nosso dia a dia, nós queremos coisas diferentes, nós pensamos de maneiras diferentes, e isso faz parte da riqueza do ser humano, né? Então, aceitar os conflitos como algo natural da nossa vida, do nosso dia a dia e, diante desses conflitos, agir de uma forma pacífica, né? Não guerreando, não de uma forma violenta, onde eu possa prejudicar o outro. Professor Luciano, a gente pode dizer que hoje nós temos uma cultura de paz ou não? Olha, ela tem os fundamentos, os nossos líderes aí, nossas referências, né? Martin Luther King, Gandhi. Quer dizer, nós temos hoje uma condição nesse momento que a gente vive o mundo de acesso a todos os elementos que
construiriam essa cultura de paz. Mas ainda a gente observa, né, na grande imagem que nós temos no mundo, que isso não está presente. E a gente vê isso em escala global, a gente vê isso em escala nacional e vai se chegando até nas famílias, né? E isso que a gente tem que fazer uma reflexão sobre. Existe possibilidade de cultura de paz. O desafio nosso aqui, né, nessa construção, seria como aproveitar todos os ensinamentos que foram postos dentro de uma nova civilização, né? Essa cultura de paz, ela está em construção. Isso que a gente tem que ter, porque a gente às vezes coloca assim, como um momento estanque, né? A paz, ela é conquistada, pronto, ela acabou. Não existe isso. A dinâmica da paz, né? E porque talvez a gente tenha aquele ideal de paz, de uma situação em que todo mundo esteja muito harmoniosamente feliz, tranquilo, e na verdade, enquanto a gente ficar esperando essa situação muito utópica, muito ideal, a gente não vai poder perceber as situações de paz que existem no nosso dia a dia, né? Quando eu consigo ouvir a outra pessoa, mesmo quando ela está me criticando, e eu não revido de uma forma violenta, eu estou sendo pacífico. Existe paz naquela relação, naquele momento, mas eu preciso ter um olhar de reconhecer que isso é paz, e não assim, um momento em que eu estiver lá de férias, em que ninguém esteja me atrapalhando, e só naquele momento eu vou ter paz. Ou numa situação de escola, onde nenhum aluno vai estar em conflito, ou vai ter agressão ou violência. Mas essas situações fazem parte também de uma cultura de paz. Professor Vitor, o que a gente aprende hoje tem relação com o que nós o que nós reproduzimos hoje tem relação com o que nós aprendemos, por exemplo, com os nossos antepassados? Nós estamos constantemente reproduzindo os modelos que vêm, por exemplo, desde a década de 70, que vem do nosso avô, da nossa mãe, enfim? Nós vivemos numa sociedade de uma estrutura patriarcal. Ela é uma sociedade baseada na competição, no que é melhor, em quem ganha mais. E essa é provada pelo meio ambiente, pela questão de efetividade dentro das empresas. As empresas hoje têm se tornado ambientes doentios, porque as pessoas vão ficar doentes de tanto competir com o colega de trabalho. A transformação só acontece quando nós começamos a perceber a vantagem da cooperação. A vantagem de nós podermos enxergar, escutar o próximo, entender e transformar. E a partir do momento que a gente começa a perceber a maior efetividade de incluir o outro, incluir a minha comunidade, incluir o meio ambiente que está à minha volta, eu começo a trabalhar numa estrutura de transformação. Então, as nossas escolas ainda não estão preparadas para isso. O nosso sistema educacional, empresarial, ainda não está preparado para isso. Não violência, como a gente citou Gandhi, é não concordar com a violência. E para isso eu preciso ser ativo na não violência. Então, por exemplo, eu admiro muito o trabalho do Luciano, porque é assim, com base a partir da fé, a ação social se estabelece e aí vai entrar em ação. Gandhi também, né? Esse livro que vai ser relançado agora no Brasil, Bhagavad Gita segundo Gandhi, que era o livro de cabeceira do Gandhi, comentado por ele, né? Nós vamos lançar agora no Congresso de Meditação essa sexta-feira em Curitiba. Mostra como que o Gandhi, a partir da sua fé, também entrava em ação para fazer a transformação que seu país concordava. Agora, a gente pode falar, mas Gandhi é muito utópico. Estar num país que é uma das maiores defasagens econômicas do mundo e estar assistindo televisão em casa, se vestindo, se sentindo muito bem, você é beneficiado de uma sociedade que tem uma das maiores defasagens econômicas do mundo, que não tem saneamento básico para mais de 45% da sua população. E como é possível a gente romper com esse modelo que já vem vindo de alguns anos, de algumas décadas, essa cultura que se estabeleceu? Professora Adriana. Nós do Projeto Não Violência acreditamos que tem que começar por nós, adultos, né? Sejamos nós pais, professores, enfim, exemplos dos nossos alunos, para os nossos filhos e para os nossos alunos. Se nós não formos exemplos, se nós, por exemplo, numa situação de trânsito, nós vimos aí esse fim de semana situações bastante graves, né, de violência no trânsito, onde pessoas que se sentiram agredidas revidaram com uma agressão, e uma agressão que levou a situações de morte, né? Se nós adultos não formos exemplos e não formos referência aos nossos filhos e aos nossos alunos, dificilmente nós vamos mudar. Mas eu acredito no que o Vitor também diz, que é o poder da transformação. E a gente precisa acreditar que todo mundo pode mudar.
Mesmo aquele aluno, mesmo aquele filho, mesmo aquele adulto que está com dificuldades, que está agindo de uma forma violenta, ele tem condições de mudar. E a gente tem vários exemplos disso. A gente costuma citar o exemplo do Roberto Carlos Ramos, que é um pedagogo brasileiro hoje, que, quando criança, fugiu 132 vezes da FEBEM, foi extremamente agredido e foi bastante agressivo e violento, mas que teve uma pessoa na vida dele que acreditou que ele podia mudar, que ele podia ser diferente. Apostou nele, foi firme, pôs limites, disse que ele podia ser diferente e ele se transformou. E hoje ele é um exemplo de referência para o Brasil, né? Luciano, é isso que você vê, por exemplo, na prática? Eu gostei da palavra transformar. Quando eu assisti a primeira palestra do Vitor, e ele conta o motivo que fez ele repensar a vida dele, né? E eu acho que é o seguinte, o poder de né, de pegar aquele, Tai Chi também faz isso, né? Vem aquela força brutal e você não se contrapõe a ela, né? Porque força você não tem que medir, você tem que saber que tem que canalizar, né? Tudo que aquilo, e aí que está a sabedoria, eu acho. E eu lembro de um trabalho que é feito também pela ação social nas brinquedotecas, né? Que são geralmente locais de contraturno, onde que aquelas crianças têm uma situação um pouco mais fragilizada. Quando elas vão para aquele espaço, né? Elas aprendem que elas não podem viver em outro planeta, elas têm que viver nesse planeta. Então eles têm que aprender a conviver com a realidade que está em torno, sem ser cooptada pela realidade. E eu acho que a palavrinha mágica é essa, é a transformação de um ato insano, bruto, ou uma força que você não tem como contrapor. Gandhi era né? Existia um império em cima dele. O que ele ia fazer? Ele não ia conseguir derrotar o império fazendo força. Né? E a sabedoria, eu acho que é isso, no poder, a decisão de transformar aquilo que é idiota numa coisa bonita. Ok. Quer complementar, Adriana? Eu diria que eu acho que existem inúmeros exemplos de transformações bem-sucedidas. Nós trabalhamos juntos, né, num programa que é um programa da Prefeitura daqui de Curitiba, que é a Comunidade Escola, que é um programa que vem mostrando excelentes resultados dessa transformação, né, de escolas que antes eram depredadas, violentadas, os alunos não participavam, agrediam a escola, e que hoje, depois de 2 anos em que a escola foi aberta aos fins de semana para receber essa comunidade, onde houve um momento de comunhão dessa comunidade nessa escola, conseguiram resultados muito interessantes. Adriana, vamos falar um pouquinho mais sobre essa paz aí no ambiente externo, então, no próximo bloco. O que podemos fazer para diminuir a violência? Esse é o tema do nosso programa. Ligue para o 0800-643-7555 ou escreva para o com a palavra @rtve.pr.gov.br. E para finalizar esse primeiro bloco, um pensamento para reflexão. Não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Essas são palavras de Mahatma Gandhi, muito falado aqui neste primeiro bloco. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Não tem Photoshop. Como diminuir a violência e construir uma cultura de paz é o tema do nosso programa. Participe, ligue para o 0800-643-7555 ou escreva para o com a palavra @rtve.pr.gov.br. No primeiro bloco, nós fizemos algumas considerações, o que é cultura de paz, o que é paz. A partir de agora, vamos falar da paz nos ambientes, no exterior. O meio, Adriana, ele influencia em sermos pacíficos ou não? Totalmente, né? Então, a gente acredita que as relações é que fazem e são relações pacíficas ou não, e não as pessoas em si, né? Claro que existe uma necessidade de uma busca interior, de uma paz interior, mas a paz ou a violência se dá nas relações. Então, é por isso que a gente, inclusive, deve evitar buscar culpados, né? O culpado daquela escola são os professores, que são muito violentos, ou são os alunos, ou é aquela comunidade local que é muito violenta? Não. Na verdade, pode se estabelecer paz ali nas relações. Então, um determinado professor, por exemplo, tem uma relação muito positiva com aqueles alunos, muito pacífica. E com outros alunos, não. Então, algo naquela relação não está legal e precisa ser trabalhada
e precisa ser transformada numa relação pacífica. Quer dizer, então numa escola, muitas vezes, quando o aluno é agressivo ou age de determinada forma, a gente tem que muitas vezes fazer o inverso, ver o professor, ele está chegando no horário, ele está cumprindo com as suas atitudes de professor, é isso que a gente deve fazer também? E na verdade, justamente, não buscar culpados e pensar que algo naquela relação professor-aluno não está legal e pode ser transformada. E, claro, o adulto da relação tem uma responsabilidade maior em fazer essa transformação. Mas o adolescente também, a criança também tem total condição de se colocar de uma forma pacífica. E pode aprender com isso. Por isso o papel importante da escola, né? De aprender a ser pacífico. Professor Vitor, então eu vou com você, que eu vi que você estava afirmando com a cabeça o tempo inteiro em relação ao que ela estava falando. Por favor, complemente. Eu conheço o trabalho da Adriane, eles têm um dos melhores materiais educacionais para a escola sobre a questão de resolução de conflitos no ambiente escolar. E essa questão do ambiente escolar é bem interessante quando a gente começa a estudar profundamente as dinâmicas de relação e dinâmicas de conflito. A gente tem um curso que nós fazemos, onde a gente estabelece uma dinâmica dentro do grupo, onde um grupo tem que apontar, por exemplo, as falhas e as melhoras que o outro grupo precisa. Eles rapidamente entram em conflitos. Por que você é isso? Por que você é aquilo? Não, mas eu... E eles facilmente começam a brigar um com o outro. Aí a gente para a dinâmica, estabelece novas regras e aí coloca para eles trabalharem, por exemplo, aspectos positivos da relação deles ou da memória deles, quando eles foram excelentes ou quando eles tiveram momentos de realização na vida e quais são os pontos positivos da sua realização que podem ajudar o outro. Eles começam a chorar um com os outros, se abraçar, se beijar, e é o mesmo grupo, só mudamos a dinâmica. Então, a partir do momento que você começa a estabelecer o conhecimento das pessoas sobre como a dinâmica em que ela vive influencia o conflito, ela fala, opa, eu estou numa dinâmica de conflito, vamos mudar isso. Você começa a estabelecer novas ferramentas para elas. Né? E aí, através dessas novas ferramentas, eles começam a sair dessa dinâmica. Perceber que eles podem agir de uma outra forma, podem se relacionar de uma maneira diferente. Luciano, e a paz? Ela passa pela justiça social? Queria que você comentasse um pouco desse seu trabalho. Mas antes de você responder a questão, você quer mandar um beijo para a família, para os pais, que a paz também passa pela valorização da família? Fique à vontade. A gente tem uma diversidade, né? E primeiramente eu agradeço ter a oportunidade de mandar um abraço para a minha família, para o pessoal da Ação Social do Paraná e para a comunidade do Cajuru, né? Que são, quer queira ou não, é onde que a gente se manifesta, né? E eu gosto muito de escutar essa questão quando vocês colocam que esse estado de consciência que o Zen Budismo sempre prega, né? Quer dizer, essa consciência da plenitude da vida, né? A gente tem que trabalhar isso constantemente. Quando eu vejo você preparar para fazer o jornalismo, quando você traz do melhor de si para doar isso ao outro, você começa a praticar aí um ato, né? Que a gente diz que é de solidariedade, olhar no outro, aquele sentido de ser de comum, de comum, né? Então, quando a gente trabalha especificamente muito bem essa questão da resolução do conflito num pequeno grupo, a gente tem que ter uma escala também de sociedade. Como é que a gente trabalha aí com isso? Então, tem outras técnicas, por exemplo, que a gente trabalha aqui no movimento Nós Podemos Paraná, da investigação apreciativa, onde que toda a comunidade começa a abordar pelo lado positivo. Quais são os potenciais que tem essa comunidade? O que de bom ela pode construir para um futuro melhor? E aí a gente observa também essa questão, que as pessoas começam a deixar, eu não consigo isso, e começam a pensar, não, mas o fulano conseguiu fazer aquele projeto e deu certo. Não violência está acontecendo naquela escola e está funcionando, né? A cultura de paz está acontecendo também nos encontros, os seminários. Então, tudo isso vem a potencializar os talentos. E aí a gente olha um pouco da tradição judaica cristã, né? Que é você colocar os teus talentos a serviço do outro. Esse é um desafio. Nós estamos conversando em três. Vamos conversar então com as pessoas que estão do outro lado. Vamos abrir a nossa roda agora. Chegaram questões. Nós vamos então colocar o posicionamento de você que está nos assistindo. Eu quero dizer que a sua participação é muito importante para nós, viu? Olha só, o Célio Borba, de Curitiba, ele é aposentado e ele coloca o seguinte: acredito que para diminuir a violência é preciso combater a fome e investir na educação. Concordam? Sim. Hoje a prática da ação social, ela começa por gente com fome não consegue ter concentração e nem o cognitivo da educação não vai, né? Agora uma pergunta.
acho que a professora Adriana, eu falo professores para vocês porque todos vocês hoje estão nos ensinando muitas coisas positivas. Adriana, a Laura de Colombo, ela é professora e ela diz o seguinte: sou separada e meu filho de 16 anos mora comigo, mas quando ele sai com o pai dele, vê exemplos de violência de diferentes formas do seu lado. Como posso orientar o meu filho para não seguir o lado violento do pai? É justamente o que a gente coloca no projeto, né? O primeiro passo é ela ser um exemplo de paz. Ela conversa, e ela está preocupada em conversar, já é algo muito interessante, né? Ela está preocupada em orientá-lo. Então, ela pode sentar do lado dele e dizer dessa preocupação. Olha, filho, eu me angustio quando você sai e vê esse tipo de situação. Eu não tenho como controlar essa situação, mas eu sei que dá para a gente viver de uma forma diferente. Eu vivo assim, eu tenho outras referências de outras pessoas que vivem assim, vivem de uma forma pacífica, não precisam agir de uma forma violenta, competitiva, agressiva, invejosa. Posso e convivo e consigo todas as coisas de uma forma... Então, ela dar referências a ele, referências positivas, né? Eu acho que um pouco da dificuldade que a gente tem de perceber a cultura de paz é porque a gente não vê hoje em dia referências como Gandhi, como Luther King, como Paulo Freire. A gente precisa resgatar essas referências, né? E são referências que já passaram por esse mundo e referências que estão aí hoje em dia e que a gente precisa também conhecer e saber que tem muita gente fazendo trabalho muito interessante e conseguindo bons resultados. Ela pode contar disso para ele, né? E também eu acho que mais importante, às vezes os pais ou os professores têm uma postura de falar mais do que ouvir. Só o fato dela sentar com ele e ouvir e perguntar para ele o que ele está sentindo, o que ele acha dessas situações que ele vê. Talvez só isso faça com que ele desabafe, com que ele se tranquilize, com que ele veja que ele pode contar com alguém. Quando a gente sente que a gente confia no outro, que a gente pode, se eu estou angustiado, recorrer a alguém, eu tenho condições de resolver isso de uma forma muito mais tranquila, né? Agora, onde é que se resgata essas referências? Vou devolver até essa questão. Vou me colocar um pouquinho do lado da Laura, que é a professora, ela pode estar fazendo essa pergunta nesse momento também. Onde é que ela vai buscar essas referências também? Puxa, eu acho que em várias instâncias, né? A gente pode buscar referências na nossa própria família, né? Quando a gente tem... Talvez ela não tenha um ex-marido que seja uma boa referência, mas ela tenha pais, por exemplo, que são grandes referências para ela, que foram para ela e que ensinaram ela muito. Por que não começar por aí? Até grandes referências como Luther King, Gandhi, e aí eu acho que a gente pode buscar estudando na internet, nos cursos do Projeto Não Violência. Mas a cultura é um processo, eu estou insistindo na palavra construção, sozinha não consegue. Então, se não tem um companheiro que está junto, não tem essa estrutura familiar, tem que buscar sim, tem que se abrir. O primeiro passo é a escuta ativa, buscar, de repente, algum local, um grupo, onde que tenha, por exemplo, trazer esse contraponto, né? Existem vários projetos, tanto da cultura, tanto da arte, a questão de iniciar também um esporte, alguma coisa, onde que importante, talvez, é conviver com o filho em outros ambientes. E a questão não é disputar. Né? A primeira coisa é não tentar disputar quem é o mais correto. Eu acho que já é um primeiro passo, né? Professor Vitor, agora a Neiva de Minas Gerais, estudante. Neiva, um grande beijo pela sua participação aqui conosco, também para a Laura de Colombo e também para o Célio Borba, aqui de Curitiba. Um beijo para todos vocês que estão participando conosco. Ela faz a seguinte pergunta: como conscientizar os adultos dos danos da violência? Eu acho que eu vou responder a Neiva respondendo a Laura. Fique à vontade. Vários mestres já disseram isso, assim. Gandhi falou disso também, né? Mas teve um outro que é mais conhecido entre nós também, que falou de confiar na verdade. Né? Tem um que falou: eu sou a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Confia na verdade. Confia na verdade do teu coração. Confia na verdade da luz. Confia na verdade de que a vida só existe porque existe amor. O ser humano não é capaz de se desenvolver saindo da barriga da sua mãe através da competição, através da ganância, né? Ele só se desenvolve porque tem uma mãe que se doa. Então, isso é uma verdade. A gente não precisa entrar em discussões religiosas ou outras, mas é uma verdade. E você vai buscar na sua vida essa verdade com os grupos que possam estar te assessorando nesse trabalho, né? Que possam estar trazendo isso para dentro da tua vida.
E aí você pode buscar isso das diferentes formas, né? Dentro da tua comunidade, dentro da escola, né? Dentro da tua igreja. Por falar em igreja, nós vemos que as religiões, de uma forma geral, pregam a paz. Mas o que se vê entre as religiões, muitas vezes, é o conflito de ideias e também de ataques entre umas e outras. Qual que é a sua avaliação a respeito disso? A grande questão da religiosidade, no Congresso de Meditação nós estamos trazendo o Clodovis Boff para falar disso, nós vamos trazer a Monja Cohen, né, para falar disso no Congresso de Meditação aqui em Curitiba essa sexta-feira, mas o ponto é falta de entendimento da sua própria fé. Aquele que tem uma profunda vivência mística, uma profunda vivência espiritual na sua fé, ele vai ter uma profunda vivência na compreensão do próximo, no amor, na compaixão. E ele não vai entrar em contradição com a própria vivência disso. Então, o ensinamento de Jesus é de amor. O ensinamento do hinduísmo é perceber Deus em todas as coisas. A gente vai estudar islamismo, é a completa renegação em relação a Deus. Então eu me entrego em relação a Deus, e todos nós somos filhos do mesmo Deus. Então são esses os ensinamentos das grandes tradições. No budismo todos têm a natureza búdica, né? Então, assim, todo o judaísmo... Outro dia eu estava lendo um fariseu, Hillel, da época de Jesus, é contemporâneo de Jesus, e pediram para ele resumir o Torá. E aí sabe qual é o resumo que ele deu para um dos principais livros judaicos? Ele falou, o resumo do Torá é: ama ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, a essência das principais tradições religiosas é essa. Quem está em conflito, quem está falando mal da religião do outro, é porque não está entendendo a sua própria. Então, eu sempre digo, estude um pouquinho mais o que Jesus falou, né? E aí nós vamos ter um pouquinho mais de mudança nessa relação. Ok, Vitor, muito obrigada. O que podemos fazer para diminuir a violência? Esse é o tema do nosso programa. Ligue para o 0800 643 7555 ou escreva com a palavra @rtve.pr.gov.br. No próximo bloco, a gente vai falar da paz interior. E aqui vai uma provocação de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. A gente vai para mais um rápido intervalo. Eu já volto. Como diminuir a violência e construir uma cultura de paz é o tema do nosso programa. Participe, ligue para o 0800 643 7555 ou escreva com a palavra @rtve.pr.gov.br. Bom, no primeiro bloco a gente fez uma definição do que é paz, do que é cultura de paz. No segundo bloco nós falamos a respeito da paz em diferentes ambientes, na igreja, dentro da família, também na escola. E agora, neste último bloco, nós queremos fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Como é que nós fazemos, como é que nós provocamos mudanças em nós para provocarmos a mudança no nosso mundo, no nosso universo? E essa pergunta que eu faço, vamos começar novamente com a Adriana. Então, eu trouxe até um material para mostrar para vocês que eu acho que responde bem a pergunta, que é um livrinho do Projeto Não Violência que se chama Pratique a Paz. Então, se a gente fala de paz como algo que precisa ser vivenciado e não apenas, né, falado, mas precisa ser... Então, a gente pode praticar a paz. E aí tem, por exemplo, uma dessas dicas aqui, olha, aprenda a lidar com a raiva. É uma coisa que parece muito simples, às vezes até óbvia, mas quantos de nós não fazemos isso, né? Quantos de nós estamos em situações em que nós estamos sendo agredidos ou nos sentimos agredidos e revidamos com agressão, revidamos com palavrões, com irritação e alguma das dicas do projeto você pode, em primeira instância, controlar o teu sentimento, né? Você pode respirar fundo, por exemplo, um professor diante de uma turma de 40 alunos pegando fogo e a tendência é dar um berro mesmo, né? E de repente, será
será que ele pode, olha, pessoal, me dá 5 minutos, eu vou ali fora tomar uma água, vou me acalmar e a gente volta a conversar, para que eu possa ser exemplo dessa paz, né? Para que eu possa, em primeira instância, agir pela paz. Então, começa por cada um de nós com dicas muito simples como essas, né? Luciano, concorda? É por aí? Eu concordo. Eu tenho também um projeto que a gente desenvolve lá no Cajuru, que, além dessa questão de prática da paz, tem uma questão do meio ambiente também. Quer dizer, a relação que nós temos com o meio ambiente é muito importante também quando a gente pega, por exemplo, e trabalha dentro do universo da poupar alguns recursos, o esgotamento do ambiente. Hoje o ambiente, o que está acontecendo na China hoje, por exemplo, cria um ambiente que não é de conflitos, é gente disputando lá para um copo d'água, alimentação. Então, esse projeto 4 Elementos que a gente está executando na creche São José é um pouco disso. Ele trabalha a questão de como aproveitar a luz, como aproveitar a questão do material reciclado, e dentro disso a criança vendo isso, essa relação então com o humano, quer dizer, como eu devo ser dentro de uma escola e como eu devo me relacionar com o meio ambiente. Porque a gente vai ter um ambiente, por exemplo, que favorece, né, a cultura de paz. Então esse é o ponto que a gente pode estar trabalhando, o meio ambiente contribuindo também para a paz. Professor Vitor. Fazendo um gancho com o que o Luciano falou, tem uma meditação que trabalha com os elementos, uma meditação do Oriente, do Tibete, que é feita para que a gente perceba a relação entre nós e o meio ambiente. Então a gente percebe, por exemplo, a gente começa a meditar e vê o que a gente tem de elemento água no corpo. E a gente medita sobre isso, reflete, sente o elemento água no corpo. E a gente começa a perceber que não tá, esse elemento água daqui não está separado do elemento água fora. O elemento terra, que vem através dos alimentos, ele não está separado do elemento terra que está fora. O elemento ar, que chega aqui, não está separado do elemento ar que está fora. E o elemento fogo, que digere os alimentos, que mantém esse corpo quente, também não está separado do que está fora. E os distúrbios dos elementos fora vão trazer os distúrbios para os elementos dentro e vice-versa. Distúrbios, desarmonias internas vão levar a esse distúrbio e desarmonias externas. Agora, como buscar essa paz interna? Porque até é antagônico. Muitas vezes as pessoas estão sozinhas, mas não se sentem em paz. Estar sozinho não é sinônimo de ter paz. Como é que se busca essa paz interna? Essa paz interna está muito ligada a como você lida com as suas manifestações internas, seus desejos, suas angústias. Você pode ver, quando você tem raiva é porque você teve algum desejo que não foi satisfeito. Então, como é que você lida com seus desejos, com suas frustrações? Então, saber um pouquinho mais de que, será que realmente eu preciso daquilo? Será que realmente eu vou ter que trabalhar por aquilo? Ou será que não tem jeito em relação àquilo? Tem um ditado de várias traduções, ele aparece de maneira similar. Se tem remédio, então a gente vai trabalhar com o remédio. Se não tem remédio, remediado está. Então que a gente possa usar a nossa capacidade de compreensão, nossa capacidade cognitiva para aplicar para essas situações, mas preservar a tua paz interior, preservar a tua tranquilidade. E não sair atrás de insatisfações ou um novo aparelho aqui, um outro aparelho ali, como se estivesse externamente a possibilidade de satisfação, né? Ou mesmo às vezes com a comida, né? Onde eu coloco no alimento essa minha insatisfação. E uma coisa que é fantástica, que é por isso que é um prazer estar aqui, e o Vitor sempre traz uma luz para a gente no sentido de clareza. Ele colocou uma vez que eu nunca esqueço, e eu não sou a pessoa referência para isso. Quando você tem expectativa, né? O Zen budismo também trabalha isso, a questão da expectativa. Eu tenho expectativa de ter uma casa, aquilo tudo te cria uma ansiedade dentro de você, que a primeira frustração disso alguma coisa vai te trazer de transtorno. E a questão da compulsão, eu acho que a gente tem que tocar um pouco nesse mundo de consumismo que leva as pessoas a darem a vida, de repente, para um par de tênis. Ou matar uma pessoa por causa de R$30 ou R$10.
Ou discutir no trânsito porque o outro passou na tua frente no sinal. Quer dizer, a paz, ela passa primeiro, então, por pequenas atitudes, a gente pode dizer assim? Inicia por aí, né? E talvez a gente não precise ficar esperando o dia que a gente vai buscar a paz, né? Como a frase que você disse, não há caminho para a paz é o caminho. Esse Gandhi já nos alertava para isso. Então, se nesse momento eu não sei como resolver essa situação e a minha tendência é agir de uma forma violenta, eu posso me acalmar, me centrar, prestar atenção nesses meus sentimentos e, nesse momento, por exemplo, sentar para conversar. Né? Eu vou tentar conversar de uma outra maneira que não é agredindo, que não é xingando. Vamos tentar. Pode ser que não dê certo agora, pode ser que amanhã dê, mas eu estou tentando viver a paz aqui, agora, hoje. Olha só, e nós comentando a respeito de tudo isso, os nossos telespectadores também estão participando. Vou colocar algumas questões aqui. Olha só, a Sala de Pinhais, ela coloca o seguinte: tudo que o professor Vitor falou sobre o amor não teve resposta mais inteligente. Viu, Vitor? A Marlene de Araucária: acredito que se colocarmos Deus em tudo que fazemos, teremos paz sempre. Que bonito. Tamires de Três Rios, no Rio de Janeiro, é estudante, cantora. Acho que não devemos fazer a justiça com as próprias mãos, porque a justiça de Deus sempre prevalece. Alta de Blumenau, desenhista, colocou o seguinte: adorei o tema. Se tivéssemos mais lugares espalhando a paz, conseguiríamos resolver pelo menos um pouco da violência. Wilson, do Sabará: acredito que a paz nós construímos primeiro na família. Temos que buscar as raízes da violência e não tentar arrumar depois os resultados. Francisco de Assis, de Curitiba, aposentado, ele coloca assim: a paz que vem do coração de Deus para nós é que tem que ser valorizada. A Maria Luísa, de Palhoças, em Santa Catarina: acho que a violência começa dentro de casa, temos que ter uma família bem estruturada e mostrar os dois caminhos. Podemos ter muita inteligência, mas se não temos educação nem respeito, jamais teremos sabedoria. Eu posso complementar? Complementar isso, porque assim, as frases, né, geraram assim como base família e Deus. E eu vendo esse livrinho, que é o livrinho de cabeceira do Gandhi, que vai ser lançado agora no Congresso de Meditação, concorda plenamente com o que Gandhi colocava, né? Gandhi colocava a busca da verdade como a busca de Deus, né? A busca do amor. Ele dizia assim: ninguém vai negociar com os ingleses quem não tiver, porque a Índia estava tentando separar dos ingleses, né, da Inglaterra. Ninguém vai negociar com os ingleses se não tiver a capacidade de amar os ingleses. O amor, então, que vem da família. Gandhi aprendeu o amor com sua mãe. O amor que ele tinha pela mãe, a fé que a mãe tinha, né, em Deus, né? Então, a beleza e a possibilidade de termos acesso a essa obra básica da vida de Gandhi. Eu não queria deixar de falar que quem participar do Congresso de Meditação vai ganhar gratuitamente, porque faz parte da inscrição. O senhor poderia já comentar também sobre o evento, rapidamente, que nós temos aqui até uma pergunta nesse sentido. Tá bom. Que o Congresso de Meditação acontece em Curitiba. Para você achar o Congresso de Meditação é fácil. Vai lá no Google, que todo mundo conhece o Google, né? E digita Congresso de Meditação. Pronto. Vai aparecer para você. Aí não tem nem que decorar nada, né? Vocês vão ganhar uma fita que foi doada pelo Comitê Brasileiro de Apoio a Tibete sobre a vida do Dalai Lama. Então vocês têm essa gratuitamente. Fez a inscrição no Congresso, é sexta-noite, sábado o dia todo. As principais pessoas que conhecem o tema não violência do país vão estar aqui fazendo apresentações na área da educação, na área da família. Então vocês... é só acessar ali no Google, Congresso de Meditação, e vai estar sendo lançado esse livro que a gente falou do Gandhi. Ok, muito obrigada pela sua participação e também da participação de vocês aqui no nosso programa para discutir um tema tão importante como este, que é a paz. Quer falar o site rapidamente? Rapidamente o site, então, de vocês, só para a gente finalizar. Tá bom. Então, eu queria convidar todos que queiram participar das atividades do Projeto Não Violência, que acessem o site www.nãoviolência.org.br. Luciano? Eu só queria agradecer e outra oportunidade a gente falar mais ainda. Só o seu site. O site aí é complicado, é 3332-6856, qualquer informação. Ok. açãosocialdoparaná.org.br. Obrigado pela participação de vocês. Amanhã o tema do programa será a adoção. A cultura da paz é algo que
todos nós podemos construir juntos para a gente finalizar então o programa de hoje. O primeiro passo é você quem tem que dar todos os dias nas pequenas atitudes. Seja mais cordial, delicado, trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Viver é uma grande sabedoria e fica na música Serra do Luar, um grande ensinamento na voz de Leila Pinheiro. Tenha uma boa noite. A espinha ereta e o coração tranquilo, tudo é uma questão de manter a mente quieta. A espinha ereta